Vamos fazer uma observação. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, aonde foi feita a leitura oficial, a leitura inicial do culto nesta noite. Para os irmãos, observem, irmãos, a grandeza da Bíblia, que é esses pontos bíblicos que nos fazem a cada dia procurar a mergulhar a Bíblia dentro, para a gente achar essas coisas importantes dentro da palavra de Deus para as nossas vidas. Que no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o Dr. Lucas, aí os irmãos encontrem o capítulo de número 8, e um irmão ou uma irmã que achou, leia o versículo 45. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? Olha, irmãos, observe direitinho. Jesus, ele sente o toque, ele para e diz: quem é que me tocou? Olha a interpretação no texto. Agora o versículo 46. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém. Os irmãos podem ocupar seu assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, observe direito esta leitura, para os irmãos verem a importância da grandeza, da profundidade da Bíblia. Porque Jesus, ele vai com Jairo, ele está indo para a casa de Jairo. Mas se os irmãos forem observar direito, se os irmãos fizerem a leitura pausado, que for observando, os irmãos vão ouvir que Jairo faz questão de narrar a sua história para Jesus, dizendo: Senhor, vai comigo à minha casa, pois a minha filha está doente, e ela é de 12 anos, ela tem 12 anos, Jesus. Jairo está dizendo: Senhor, eu só tenho ela. A minha esperança para dar continuidade no legado da minha família só tem ela, pois ele não tinha filho homem. Então a esperança de Jairo estava na menina. E veja que ele faz questão de dizer assim: Jesus, vai comigo porque ela tem 12 anos. Os irmãos observam que o que Jairo estava dizendo assim: Senhor, me socorre. Aí, irmãos, é por isso que você tem que observar que com o centurião Jesus não foi, mas com Jairo, aí Jesus faz questão de ir, porque Jairo chega e deixa bem claro, dizendo: Senhor, ela tem 12 anos. Então o que quer dizer, irmãos? Se os irmãos vão observar, um judeu, marido de uma mulher judia, e ter só uma criança com 12 anos, não era normal. Não era normal nessa época ter um só filho. E aí, se os irmãos forem observar, continua lendo o texto, aonde encontra aqui a mulher do fluxo de sangue. Aí, se os irmãos, às vezes a gente vamos compartilhar, ou em aula, às vezes estudando esse texto, alguém diz: não, irmão, mas é Deus que... Não, irmão, isso aqui é algo natural. O que aconteceu aqui com esta mulher
que era para ser algo natural, que quer dizer a natureza preparando a figura feminina para ser mãe. Então aqui a natureza está preparando a mulher ou a adolescente, a jovem, para ser mãe. Se engravidou, não passa por esse período ou por este problema. Porém, se não engravidar, chega no dia seguinte, é tão natural que as irmãs esperam, as mulheres aguardam. Então quer dizer uma coisa natural. E quando não acontece da natureza, a irmã está esperando, olha, era para onde não chegou, não aconteceu, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus, já se preocupa, porque é algo natural. Então aqui a mulher, a judia, ou as mulheres judias, elas tinham muitos filhos, porque se acontecesse dela não engravidar e chegasse nesse período, velho, ela teria também que sair da sua casa e ir para o Vale dos Rejeitados. O Vale dos Rejeitados, para os irmãos que conhecem como Jericó era cercado por aquela muralha, naquele mundo também antigo, havia um vale atrás das muralhas, como a muralha de Jericó. Ali era um outro mundo onde ficava leproso, aonde ficava qualquer pessoa que tinha alguma doença que lhe fazia ser afastado da sociedade. Então eles iam para o Vale dos Rejeitados. Mas aqui, irmãos, acontece que vai dizer o historiador que Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus e roga, dizendo: Senhor, vai comigo à minha casa, porque a minha filha, ela tem 12 anos, é filha única. Isso aqui, irmãos, é mais do que um pedido de socorro. Ele diz: Senhor, se essa menina morrer, a minha geração, a minha história acabou, porque a minha esperança, Senhor, está na menina. Vai comigo à minha casa. Aí o Senhor diz: Jairo, eu vou contigo na tua casa. Porque, queridos, observe bem direitinho. Quando meu irmão for ler a palavra, medite nela, vá meditando no que você está lendo. Porque às vezes a gente lê tão rápido que nós não observamos esses pontos. Porque quando Jairo ele pede ao Senhor, ele está pedindo porque somente Jesus naquele momento poderia resolver a situação de Jairo. Então Jesus diz para Jairo: olha, Jairo, eu vou ir contigo para tua casa. Aí agora os irmãos vão observar que no mesmo caminho da casa de Jairo, Jesus vai se deparar também com uma mulher, porque agora a Bíblia diz mulher. Se os irmãos for observar, normalmente, os nossos dias, a menina passa desse período de 12 para 13 anos, acontece esse período que é natural, de vir então o seu período da menina, ou da natureza preparar aquela adolescente a passar a ser jovem, porque ali, nesse período, ela já está pronta para ser mãe, se assim for casada. Esta mulher que a Bíblia aqui relata, se os irmãos forem observar se aconteceu com ela de 12 para 13 anos, ela então estava com aproximadamente de 24 para 25 anos
de idade. Pois aconteceu de 12 para 13, ela ficou 12 anos passando por esta hemorragia, porque aqui já não se torna mais natural. E quando acontece pela sua primeira vez de vir para ela, então a moça judia, ela chegava para sua mãe e lhe comunicava que havia acontecido. Então a mãe juntava com o pai, desmanchava a caminha da sua filha, pegava suas roupas, colocava em uma sacola e saía com ela para levar para o vale dos rejeitados. E ali eles iam dizendo: olha, a nossa filha está imunda, a nossa filha está impura. Para que ninguém se aproximasse dela, eles atravessavam a cidade e chegavam ao vale dos rejeitados. Mas era tão natural que com certeza a mãe daquela moça diz: filha, isso aconteceu com a sua bisavó, aconteceu com sua avó, aconteceu comigo também. A mãe dizendo para ela. E é tão natural que ela disse: olha, de 5 ou mais tardar 7 dias, a mãe vem te buscar. Então, querendo ou não, no coração daquela jovem havia uma esperança: a minha mãe vai vir me buscar. Eu estou aqui, mas a minha mãe vem me buscar. Quando chega ao 5º dia, a mãe vai buscar. Chega lá, havia um tipo de madre que cuidava das moças ou das mulheres daquele vale. Ela chega então e diz: olha, sua filha, mãe, não pode ainda retornar à sociedade, pois ainda o fluxo do seu sangue não estancou. Chega aos 7 dias, a mãe volta lá, a mulher diz a mesma coisa: mãe, a sua filha não pode voltar para casa ainda. Aí agora vem 7, vem 10, um mês. Aí agora, irmão, isso aqui já não é mais natural. É onde junto ao pai, a mãe, a família se reúne. Agora vai ver os bens, procurar um médico mais capacitado da cidade, da região, que pudesse então lhe informar qual remédio que ela pudesse tomar para que resolvesse o seu problema. Aí o irmão vai ler aqui o texto e vai observar assim, ó: e gastou toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro foi gasto atrás de alguém que pudesse resolver o problema daquela mulher. E não teve alguém que pudesse ajudá-lo a resolver, solucionar o seu problema. Aí acontece, irmão, que nós lemos aqui no versículo 45, quando ela toca, Jesus para e diz: quem é que me tocou? E todos ficaram calados, inclusive ela. Porque Jesus diz: quem é? Quando diz, irmãos, essa expressão, quem é? Está dizendo um qualquer aí, me tocou. É o que diz o texto. Um qualquer que me tocou. Quem é que me tocou? Ninguém se manifestou e nem ela. Porque Jesus fez uma pergunta: quem é? Aí agora no versículo 45 ou no 46, aí vem a grandeza. Aí o Senhor diz assim, ó: alguém me tocou. Aí esta moça se manifesta o porquê. Quando ele disse quem é, está dizendo um qualquer me tocou. Mas quando Jesus disse alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder, saiu virtude, aí ela se alegrou, porque ele disse: olha, pega isso. Ela disse: se o Senhor
está dizendo que eu sou alguém. O Senhor disse que eu sou alguém. Quem quiser dizer que eu não sou nada, que diga. Quem quiser achar que eu sou uma coisa qualquer, que ache. Mas o meu Senhor está dizendo que eu sou alguém. Ele está dizendo, esse que me tocou é importante para mim. E se eu sou importante para Ele, não me importa o que dizem de mim. O que me interessa é o que o Senhor está falando de mim. Então, meu irmão, minha irmã, pega esse negócio, pega esse segredo, guarda para você. Jesus disse, alguém me tocou. Aí ela trema e disse, Senhor, fui eu que lhe toquei. E agora ela já diz a causa porque havia tocado no Senhor. Aí o Senhor diz, vai, filha, vai em paz. Vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz. Talvez alguém um dia disse para você que você nunca seria alguém, que você nunca seria um ponto referência na sua casa, um ponto referência na sua família. Mas você já entregou a sua vida para Jesus? Você já aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua alma? Se você confessou Jesus Cristo como teu Senhor e o teu Salvador, então fique em paz. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele diz que a partir do momento que levantamos as nossas mãos ao céu, confessamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma, o Senhor diz assim, agora a tua história, eu vou escrever uma nova história para a sua vida. Aleluia. Porque até onde disseram que você não era ninguém, aí o Senhor chega ali embaixo, ou seja, disseram e colocaram um ponto final. Mas o nosso Senhor, Ele é tão poderoso e Ele é tão maravilhoso que Ele chega onde colocar um ponto final, Ele não apaga, mas ali Ele coloca uma vírgula e agora Ele começa escrevendo uma nova história para a sua vida, uma nova trajetória para a sua história. Aí aonde você viveu e não tinha expectativa de nada, de repente você começa a ver uma luz brilhando, ou você começa a ver uma luz acender lá do outro lado do túnel e vindo ao teu encontro, você vê as coisas começando a ficar favorecidas ao teu favor, aí você começa a acreditar, eu não tinha, mas eu vou ter, eu não era, mas agora eu sou, eu não podia, mas agora eu posso, porque o apóstolo São Paulo um dia disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, guarde isso no seu coração. Se Jesus te chamou das trevas para a maravilhosa luz, a sua trajetória agora é guiada por Ele, é marcada por Ele. A sua trajetória, quem manda agora é Ele. Porque Ele chega para aquela mulher e diz, agora, filha, vai em paz. Vai em paz. Mas você pensa que no meio daquela multidão não tinha muitos ali que se visse aquela mulher tentando procurar o seu milagre, não ia tentar impedir que ela se aproximasse de Jesus? Tinha, irmão. Tinha. E você sabe bem que no nosso dia não é diferente. Quando vê a gente determinar dizer, não, eu vou ir buscar ao Senhor porque eu preciso de uma resposta. Quantos se levanta para tentar impedir que a gente não chegue na presença do Senhor para receber aquilo que necessitamos? Quantos? E às vezes pega porque não é os distantes, é os próximos. É desse jeito, Jesus.
Sabe por que pesa? Porque às vezes não é aqueles que bate tambor lá e faz oferenda a outros deuses, não. É o mesmo que senta do nosso lado e dá glória a Deus junto conosco. Ele dá glória. Mas o Senhor me trouxe nessa noite e te trouxe nos deu uma palavra aqui para dizer para mim e para você levantar a tua cabeça, porque quem te chamou é poderoso para cumprir a promessa que tem feito sobre a tua vida. Aleluia. Ei, Ramanchou, é que eu Aleluia, Jesus. Aleluia! Eu creio nesse negócio, Jesus. Glória a Deus. Eu sinto, irmãos, falei com o meu irmão Marcelo, eu sinto uma graça tão forte da parte de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Tão somente para dizer para você, não desista do projeto de Deus na tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nos ajuda, Pai. Dá-lhe força, Senhor. Não abra mão do chamado de Deus para a tua história. Glória a Deus. É fácil não, não vai ser fácil não. Nunca foi, não é agora que vai ser. Mas quem prega nessa noite, prega convicto. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele me fez promessa e foi mais de 20 anos aguardando a providência, aguardando a resposta. Mas no dia que eu me posicionei diante do Senhor, Ele cumpriu o que prometeu na minha vida. E por isso eu prego convicto nessa noite esta palavra para a minha vida e para a tua vida, te dizendo que o Senhor deixou bem claro aqui nessa noite que se estivermos na posição, pode falar com Ele, porque Ele tem resposta, tem providência e tem provisão para você também. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Por quê? Porque as trevas só crescem onde a luz se apaga ou desaparece. Porque por mais pequeno que seja a luz, olha, meu Deus, por isso que eu amo por isso que eu amo esse Senhor, porque Ele é maravilhoso. Quantas das vezes a gente está num lugar tão escuro, terrivelmente escuro. Lá na árvore senta um vagalume. A gente olha e diz, ali é um vagalume, olha o tamanho, olha o farolzinho lá aceso. No meio de uma mata, como vê um negocinho daquele tamanho? Mas é uma luz. Olha lá, olha, é um vagalume, olha a luzinha lá. Olha o brilho. Aí eu lembro que o pastor pregava um dia e dizia sobre isso, que a serpente queria, porque queria engolir o vagalume, e ele sem entender nada, olhou para ele e disse, mas por que você tanto quer me engolir, tanto você quer me devorar? Nunca fiz nada contra você. Por que você quer me matar? Você quer me engolir? Você quer por quê? A serpente olhou para o vagalume e falou assim, ó, porque o teu brilho me incomoda. Porque essa luz que está acesa sobre você me incomoda. Aleluia. Então, queridos, você está na luz. É como a missionária ali, ela sempre louvava aquele louvor, nunca mais ela louvou, olha o pedido. Aquele louvor diz, deixa penetrar a luz. Aleluia, Deus. E a formosa luz de Deus fulgurará em ti. Ou seja, vai ficar impregnada em você. Aleluia, glória, aleluia. E será feliz para sempre. Glória a Deus. Porque quando a graça de Deus, ela realmente fulgura na vida de alguém, ele anda com prazer. Ele trabalha com prazer, ele prega com prazer, ele louva com prazer, ele vem com prazer à casa do Senhor, porque ele se lembra quando o salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Então ele vem com alegria, porque ele sabe que está vindo para a casa do Senhor. Glória, aleluia, Jesus. Chegando na casa do Senhor, ele sabe que não vai sair
sem ouvir a voz de Deus bradar no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Então nesta noite, Santo de Israel. Aleluia, Jesus. ó, vem comigo. A mulher do fluxo de sangue, ela não podia sair do vale dos rejeitados e vir à cidade. Mas como que ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali? Agora imagine você. Lembra aquelas mulheres que tinham o seu fluxo natural regularizado? Elas iam, passavam 5, 7 dias, se purificavam, havia um processo a ser feito para ela voltar novamente, se entregar à sociedade. Na época tinha que pegar um casal de pombo, um casal de rolinha, e chegar lá na entrada da cidade, tinha que matar. É um processo bem mais profundo, que não nos convém a relatar tudo isso aqui. Aí tinha que esperar o pôr do sol, quando o sol estivesse se pondo, para fazer tudo aqui, se apresentar ao sacerdote, para ele ministrar a bênção. E aí ela estaria apta a tornar novamente a cidade. Aí quando é no mês seguinte ela não engravidou, volta novamente para lá. Só que, irmãos, eu fico aqui observando e me alegro que essa mulher não tinha anomania nenhuma. Não era leprosa, não era. Só que os responsáveis a levar comida para quem estava no vale dos rejeitados eram os cegos. Eles saíam. Lembra de Bartimeu? Que ele tinha aquela capa que autorizava ele vinha até o entroncamento só, até o entroncamento, tá, irmão? Não era na cidade, ele ficava no entroncamento. Aí ele pegava todo aquele povo que estava indo para a cidade, tanto indo quanto voltando. Então ele não ficava lá dentro da cidade, porque ele era cego. Mas ele ficava pedindo esmola, e ele era responsável, os cegos, a comprar alimentos para levar para aqueles que estavam lá no Vale dos Rejeitados. Agora imagine você que naquele lugar tudo era novidade. Aquela mulher está lá quando era o dia, ele chega e diz assim: a cidade hoje está movimentada. A cidade hoje, olha o alvoroço que está na cidade. Aí a mulher, ela escuta, chega alguém e diz: o que é que está acontecendo aí na cidade? Alguém chega para ele e diz assim: olha, um homem da barba crescida, um homem que quando ele olha para a gente, a nossa alma parece sair de nós, de dentro de nós. Aleluia. Um homem que quando ele olha para a gente se sente como uma formiguinha permeando perto dele. Aí outro diz assim: olha, quem está passando aí essa zoada toda da multidão é Jesus. Glória. Ela ouviu e disse: quem é que está passando aí? Aí disseram: é Jesus. Aí acontece o que só corajoso pode fazer. Está aqui, irmãos, foi um ato que ela fez, que não é qualquer um que pode fazer. Ela olhou e disse: se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu for ter com Jesus,
e alguém me vê no meio da multidão antes de chegar até Jesus, eu também vou morrer. Mas logo que se eu ficar morto, se eu for morto, nem que eu morra, mas eu vou morrer lutando. Aleluia, Deus. Eu vou morrer tentando. Não vai ter jeito mesmo. Eu vou ir até Jesus. Corro um sério risco de vida. Mas a morrer, eu vou morrer lutando. Isso, irmãos, deixa bem claro que ela foi determinada, que ela precisava, necessitava ter um encontro com Jesus naquela oportunidade. E aí ela saiu. Alguém diz: olha, se alguém te reconhecer, você já era. Se alguém te reconhecer naquela multidão, você vai ser apedrejada. Ela olhou e disse: eu vou tentar, eu vou lutar até o fim. Mas ela estava convicta que se ela chegasse até Jesus, o Senhor não deixaria de lhe socorrer o suficiente que ela estava necessitando. E foi tão somente, irmão, Jesus passa. E quando ele passa, quem sabe, alguém empurra ela tropeça. E quando ela vai cair, ela toca. Não somente toca na veste de Jesus. Ela só tocou nas vestes dele. Quando ela tocou nas vestes dele, ele parou. Talvez você pode estar aqui nessa noite pensando assim: não, mas para tocar em Jesus, só se for alguém de um alto nível, é alguém da alta sociedade, é alguém importante, é alguém... Não! O Senhor nos traz aqui nessa noite para nos dizer que é uma mulher que estava ameaçada de morte. Que se alguém ver ela, além de chegar, teria que ser apedrejada. Mas ela diz: eu vou me ter com Jesus hoje, porque eu sei que somente Ele pode fazer por mim o que a medicina não fez. Somente Jesus pode me dar o que a medicina, que os médicos não foi suficiente para me dar. Mas eu vou ter com Jesus, porque eu sei que Ele pode fazer por mim o que a medicina não pode fazer. E quando ela toca, o Senhor para na hora e diz: quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Aí quando ele diz alguém, ela diz: esse alguém que precisa do milagre sou eu, Senhor. Esse alguém, Senhor, que tocou no Senhor fui eu. Aí, irmãos, ela já declara a ele por que foi que tocou nele. Então você veio no culto nesta noite. Você está aqui conosco nesta noite. E a palavra do Senhor nos libera, nos dando essa autoridade, autorização para pregar nesta noite. Então guarde no teu coração. Multidão. Às vezes até os próximos
não consegue entender em alguns projetos e propósitos de Deus na minha vida e na tua vida. Porque alguém olha e diz assim, mas por que o Senhor não cobra de mim essas coisas? Por que eu estou dormindo e eu não ouço aquela voz dizer, levanta e desce? Porque não é íntimo. Não é íntimo. Meu Deus. Não tem intimidade com o que vai ouvir. Não ouve mesmo. E se o Senhor chegar e tocar e dizer, acorda, ele acorda assustado, aí já dirá que está tendo que está delirando. Não entende? Dizer, não, isso é papai me despertando para ir falar com ele, porque ele quer falar, ele quer revelar, ele quer falar algo comigo, ele quer se apresentar um louvor, ele quer se apresentar para mim agora. Não. Prefere passar a noite acordado, assustado, achando que é algo que está acontecendo e não vai descer para ouvir o que é que o Senhor quer dizer. Aí quando vem você levantar e descer os pés de papai e dizer, papai, fala porque estou aqui para te ouvir. Papai, o que é que o Senhor quer fazer agora? Que eu posso ser útil, Senhor. Ele diz, ora. Mas Senhor, ora porque ele só ora. Aí você começa orando, daqui a pouco ele começa a te dizer, agora ora por aquela nação. Você vai apresentar. Ora por esse magistrado, você vai orar. Ora pela tua casa, você vai orar. Aí quando pensa que não, o Senhor diz agora, sabe por que eu te despertei? Aí você diz, Senhor, até agora eu ainda não entendi, eu sei que o Senhor quer falar, mas eu estou aqui para te ouvir. Aí o Senhor chega e te diz para você, eu só te despertei para orar agora, porque alguém seu está necessitado que eu entre com providência. E você orou agora, e eu estou indo agora fazer uma obra tremenda. Para quê? Isso porque o Senhor não podia ir diretamente lá e fazer? Pode. Mas o porquê que muitas das vezes Ele não faz? Que é para nós saber a importância que nós damos para o reino do céu. Glória a Deus. Para nós ver que a nossa oração, disse o salmista, pode muito em seus efeitos a oração feita pelo justo. Aleluia. Porque um justo se colocou de joelhos na terra, colocou o rosto no pó. A lua parou, ou o sol parou, a lua se deteu, o tempo paralisou, ficou parado. Porque um justo desce e diz, Pai, o teu povo precisa de vitória, precisa vencer. E se o vale escurecer, nós vamos perder. Mas se o Senhor deixar esse vale claro, rapaz, se o Senhor parar o tempo, Pai, nós vamos pelejar, nós vamos lutar, e em nome do Senhor, nós vamos vencer, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Para, Senhor, o tempo. E o Senhor diz, Josué, por tua causa e para dar vitória ao meu povo, está parado tudo, Josué. Vai em frente, porque ele disse, eu assim como eu sou com Moisés, eu vou ser contigo também, Josué. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. E Josué lutou e venceu. E a vitória foi do povo de Deus. Irmão, aonde que tu quer chegar aqui? Para nós finalizar. Não deixa o vale escurecer para lutar não, Bessa. Não deixa não. Porque quem luta em treva é quem é das trevas. Tu não é de treva para estar lutando no escuro não. Das trevas ele já nos tirou. Glória a Deus. Josué disse, Pai,
Quando nós estávamos lá sendo escravos, lá era treva. Mas agora te servindo, Senhor. Isso aqui não é treva não, é porque alguém que diz assim, servir ao Senhor é luta, é prova, é ruim servir ao Senhor. Eu digo, é porque tu nunca conheceu Ele de verdade. Porque eu digo para você que é prazeroso em servir a Ele. Tu vai perceber que é prazeroso servir ao Senhor, que é você passando por um momento difícil e dizer, Pai, olha como está diz, olha, sai daí e vem para o lado de cá e começa a mostrar coisa profunda, oculta e escondido, e você diz, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, porque a sua está olhando para o lado de lá, mas do lado de cá o Senhor tem coisa maior e melhor para me apresentar ainda na terra. Glória. Então não deixe que o vale escureça não. Quando você perceber, lembra do louvor do irmão Samuel Mariano? Quando ele diz, antes que a luz do templo se apague, fala comigo, Deus, chama o meu nome. Os irmãos lembram? Porque quando a luz do templo se apaga, é assim, que até um demônio chamado Encabô pode nascer, ou na frente de alguém renascer. Ele diz, Senhor, mas antes que apague a luz do templo, chama o meu nome. Aleluia. Nem que o Senhor me leve no deserto, nem que me puxe pelos cabelos, mas Senhor, não esqueça de chamar o meu nome. Quer dizer, Senhor, talvez em minha volta tem uma multidão que não quer mais ouvir a tua voz, mas eu estou aqui e quero ser usado. Aleluia. Senhor, eu estou aqui e quero ser usado na tua presença, Senhor. Então, chame o meu nome. Ele está dizendo o que, Senhor? Eu estou aqui, conte comigo. Para o que der e vier, o Senhor pode contar comigo, que eu estou aqui, Senhor, para te servir. Aleluia. Deus grande, fiel, aleluia. Então, nessa noite, em nome de Jesus, lute daquilo que o Senhor já disse que Ele vai colocar sobre as tuas mãos. Mas irmão, está difícil, só eu estou lutando, mas Ele chamou foi você para lutar. Lute você. Guerreie pelas guerras da sua casa você. Porque Ele confiou foi em você. Na minha família, Ele chamou meu irmão primogênito. Mas Ele fez uma promessa a mim que vim depois. De alguns da minha família, Ele fez a promessa para mim. Então quem tem que lutar sou eu. Senhor, mas meu irmão, ele é pastor, ele é evangelista. Deixe ele lá. O Senhor falou que o negócio é comigo, então eu tenho que chamar a responsabilidade e ir para cima e lutar, porque em nome de Jesus nós iremos vencer para a glória de Deus. Nós vamos lutar e em nome de Jesus Cristo nós vamos vencer para a glória de Deus, o nosso Pai. Deus em Cristo vos abençoe. Deus em Cristo continue vos abençoando grandemente. Glória a Deus. Paulo disse, e faço das palavras de Paulo as minhas nesta noite. Eu recebi do Senhor esta palavra para compartilhar com vós nesta noite. Guarde no seu coração. Guarde ela. Guarde que ela vai te servir. Vai te servir, com certeza vai te servir. Porque eu ouvi muito forte a voz do Senhor falar ao meu coração nesta noite para nos alegrar compartilhando esta palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos que o nosso pastor, ele está de viagem.